Evolução ou extinção? O que o futuro reserva para o ser humano? Somos parte de um processo que está em constante movimento, mas para onde ele nos leva? Neste último programa sobre o autor da origem das espécies, vamos tratar dos limites do homem hoje, 2 séculos depois do nascimento de Darwin. Algumas das fronteiras: engenharia genética, o superdesenvolvimento da comunicação e a nossa intervenção radical no meio ambiente. Vamos investigar como será o nosso futuro como espécie e as mudanças que estamos provocando no planeta que nos abriga. Até onde vai o nosso poder de alterar as leis da seleção natural. Se julgarmos só por nossa aparência, esse poder não é tão grande como imaginamos. Biologicamente, o homem de hoje se parece muito com aquele de 150 mil anos. Será que já paramos de evoluir? As I often say, if I were to get on the London Underground system in Camden Town, in London, which is where we now are, which is a fairly rough part of town, a lot of drunks and so on in it, and if a Cro-Magnon man, a very early modern human, was to come and sit next to me on the tube, I really wouldn't notice. O geneticista Steve Jones, autor de livros premiados como A Linguagem dos Genes, duvida da ideia linear de evolução, onde o amanhã sempre será melhor do que o ontem. Para ele, a balança da humanidade pende mais para o homem bruto, o das cavernas, do que para a beleza perfeita de um Davi de Michelangelo. O homem das cavernas ainda nos rodeia. Aparece de relance quando nos olhamos no espelho. Ele está nos pequenos gestos de uns, na maneira de andar de outros. Mas uma diferença nos coloca 2 passos à frente deles: o cérebro desenvolvido. The thing which is perhaps most surprising about human evolution, modern human evolution, is that it hasn't really started. It hasn't really happened at all. If you look at the fossil record, you look at the brain size of our immediate ancestors and relatives, it gets relatively bigger and bigger and bigger, and we have a brain about 5 times bigger than one would expect, given the body size of any other primate. Okay, so we're pretty smart, I guess. O biólogo evolucionista Richard Dawkins também defende a ideia de que o cérebro desenvolvido foi o principal fator de nosso sucesso como espécie. Para ele, ao longo de milhares de anos, passamos por um processo da seleção natural, que canalizou a força do nosso instinto de sobrevivência para o processo criativo. In nature, one would set up goals to find a water hole, to capture a buffalo. And the mechanism that our brains possess for setting up a goal of that sort, and that which was built into us by the ultimate natural selection goal of propagating genes, that mechanism of setting up goals to do things like catch buffaloes is now still in our brains, but it's been diverted into other goals, such as finishing a book, writing a symphony, or marrying a particular person. O neurocientista Richard Restak diz que hoje já é possível mapear a região que define por que somos o que somos. O córtex pré-frontal é quem coordena os nossos julgamentos morais. Ele é o chefe de nossas ações. Lá é possível formar o que a ciência hoje chama de lembranças do futuro. Well, how can you have future memory? Well, future memory means you can look back at how things were before, particularly in the individual basis, when you did certain things, there were certain consequences. Well, then you then look to project into the future. And we're probably the only creature that can do that, at least in the long framework.
Animals can foresee, dogs and cats, that they may be punished if they get up on the sofa, but they are not able to see themselves 2 or 3 years from now. They can't look into the future. Only we can do that. O começar de cada dia é a certeza de que agora é o presente. Que iniciaremos mais uma jornada, como ontem, anteontem, munidos de nossas necessidades, nossos conhecimentos e nossa consciência. Mas o cérebro nos permite mais, nos impulsiona, nos introduz na autoconsciência, nos coloca no lugar do outro, enxergando além do que vivemos agora. Podemos imaginar o amanhã e até nos transportar para a hora da nossa morte. No mundo pós-Darwin, a cultura adquiriu um caráter darwiniano. Age sobre a própria vida. O homem se tornou um fator de seleção de outras espécies. A cultura se incorporou ao ambiente e exerce pressões transformadoras. Vivemos em megacidades, criamos indústrias, mudamos rios de lugar. Há 40 anos, tivemos a ousadia de até pisar fora do planeta. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Será que esses grandes feitos nos dão o direito de acharmos que somos mais complexos? Que estamos prontos? Que somos uma obra perfeita da evolução? Quem é que diz que nós somos realmente mais complexos? Nós somos realmente mais complexos? Que uma bactéria, eu poderia concordar que sim, nós somos, porque nós temos mais partes integradas do que uma bactéria. Mas quando você compara a gente com um golfinho, será que nós somos mais complexos? Esses animais têm um monte de coisa que nós não temos. A gente tende a achar que o que a gente tem é o mais importante. Mas isso é só uma preferência que depende do observador. Ao olhar para trás, parece impressionante ver o caminho que já percorremos. Driblamos as leis da evolução como nenhuma outra espécie ousou fazer. Quando a natureza nos colocou à prova, fomos capazes de domá-la. Se fomos castigados com nevascas abaixo de zero, construímos abrigo. Nos vestimos com peles de animais. Descobrimos o fogo. Se o problema era a falta de alimento, aprendemos a arar o solo e criamos a agricultura. Inventamos a linguagem, a cultura. Nos organizamos em sociedade. Fundamos o que conhecemos como civilização. Hoje em dia, eu diria que a evolução cultural é muito mais importante do que a evolução biológica para a espécie humana, para nós. E nós mesmos fazendo, quer dizer, por exemplo, a medicina basicamente ela permite que pessoas que há alguns séculos atrás certamente morreriam na infância, sobrevivam. Então, de uma certa maneira, ela está agindo como uma força que está bloqueando e eliminando os próprios efeitos da seleção natural biológica, né? A evolução cultural também faz com que a tecnologia, a cada dia, descortine mais e mais os mistérios que nos rodeiam. Alguns pesquisadores dizem que em breve deixaremos de ser Homo sapiens para atingirmos uma nova classificação. Seremos o Homo futuris? Essa evolução cultural é tão grande que permite, inclusive, a terapia gênica, permite a terapia de células-tronco, permite a medicina preditiva, permite a gente controlar esses aspectos fundamentais da biologia humana, permite reprodução assistida. Então, indivíduos que seriam estéreis, hoje em dia se reproduzem. Então, essa evolução cultural permite que a gente não só tenhamos essa capacidade de ser uma superespécie. Mais de 100 anos depois de Darwin, dois pesquisadores, James Watson e Francis Crick, chegaram ao modelo da espiral do DNA.
Um fato digno de um prêmio Nobel. Foi essa descoberta, seguida dos estudos genômicos, que puseram o selo final de verdade científica na evolução natural pensada por Darwin. Foi o que faltava para nos fazer conhecer a essência dos seres vivos. Num tempo muito curto, avançamos da ovelha Dolly às terapias com células-tronco. Esta possibilidade de alterar geneticamente os indivíduos, esta intervenção muito mais profunda para controlar os rumos, vamos dizer assim, da humanidade, das sociedades humanas, elas têm consequências profundas, sem dúvida, no modo de como nos vemos no mundo, no modo de como nós vamos transformar as nossas relações humanas, né, para o futuro. Ou seja, aquilo que parecia uma ficção, ela está cada vez mais se aproximando de nós como possibilidades, não só possibilidades terapêuticas para tratamento de doenças, mas certamente como possibilidades inventivas de alterar as estruturas biológicas humanas. Recentemente, médicos ingleses anunciaram uma nova técnica de seleção genética. Usando embriões modificados em laboratório, foi possível implantar no útero apenas aqueles que não carregavam o gene responsável pelo desenvolvimento do câncer da mama e de ovário. Os pais decidiram pela seleção dos embriões porque dentro da família, nas 3 últimas gerações, várias mulheres tiveram o mesmo tipo de câncer. Para Darwin, o tempo da evolução era de milhões de anos. Sua teoria só foi comprovada através dos fósseis. Com eles, foi possível determinar as mudanças entre espécies a partir de um ancestral comum. Hoje, podemos ver a evolução acontecendo numa fração de segundos, algumas vezes dentro de nós mesmos. Existem coisas que a gente pode ver evolução quase em tempo real. Uma delas, por exemplo, é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, por causa do mecanismo de replicação dele, ele sofre mutações continuamente. E então ele tem uma capacidade de se adaptar para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, no caso, para a gente seria para o mal. The HIV virus is the most notorious example, of course. It keeps changing, very rapid, because two reasons. Viruses have a very quick generation turnover. They also carry very little baggage, as it were. They depend a lot on the organism they're living in for all the repertoire that one needs for living. They don't carry their own baggage along with them. And so they don't have to reproduce that from generation to generation, and they can just leave that and evolve in the bits that they need to evolve in order to avoid whatever it is we're trying to throw at them. Well, that's natural selection. That's evolution. Absolutely. Absolutely. In action. We can sadly watch it all too well. Commander Klingon vessel. We are energizing transporter beam. Now. Em mim, nesse momento, vivem 30 trilhões de bactérias. Se eu for teletransportado daqui para lá, que nem Jornada nas Estrelas, sem as minhas bactérias, eu vou morrer. Nós somos uma teia só. Então, a compreensão de que a humanidade faz parte de uma teia da vida, num sistema finito, coisas que o darwinismo é indispensável para que a gente possa entender, e que a tecnologia não é capaz de expandir essas fronteiras indefinidamente. Evoluir cientificamente, ter o poder de alterar as consequências da seleção natural. Conhecimento que hoje é prática comum mundo afora. O homem pode tornar uma espécie útil mais produtiva, fazê-la crescer em menos tempo e gerar herdeiros com características escolhidas. Será que esse é o caminho natural das coisas ou estamos adaptando a lei da evolução em benefício próprio? Somos apenas uma entre as espécies, assim diziam as descobertas de Darwin.
mas estamos provocando um impacto comparável ao choque de um asteroide contra a Terra em termos de alterações ambientais. Tudo em um curto espaço de tempo. Diversas espécies estão sofrendo os efeitos do crescimento desenfreado da humanidade. Atingimos um impressionante número de 6 bilhões de pessoas. O aumento do consumo vem provocando danos imprevisíveis ao meio ambiente. Estudos indicam que estamos esgotando rapidamente os recursos naturais do planeta. The main difference between what's happening now and what's happened in the past in extinction is that this is immensely rapid, the extinction, and it's far more rapid than has ever been known in the past. We're putting too much pressure on too many species, and the more you do that, the more you unravel the environment of other species because they're so interdependent. O problema do aquecimento global, da mudança climática global, assim como de outras agressões ao ecossistema do planeta, porque agora nós já temos agressões globais, a degradação dos oceanos, a crise de água doce, a desertificação, a crise de biodiversidade e outras, elas afetam essa natureza da qual nós fazemos parte, aceleram a extinção das espécies e degradam os serviços que a natureza presta à humanidade. Então, nós devemos nos preocupar com isso por conta da humanidade, e especialmente dos pobres, que são as populações mais vulneráveis. E também, talvez, por amor a essa natureza da qual fazemos parte. Não por preocupações éticas com a natureza não precisa disso. Se a gente estragar muito, ela se livra de nós e depois está tudo aí outra vez, sem nós. Passado, presente, futuro. Não importa a época. Darwin permanece como sinônimo de revolução. Foi sua pesquisa que rejuvenesceu a ciência, principalmente a ciência da vida. E abriu as portas para uma nova maneira de olhar a natureza, os animais, nós mesmos. Não consigo pensar em algo que possa obscurecer a teoria darwinista, a teoria da evolução. Eu acho que essa teoria ela é uma teoria tão potente que nós como humanidades, a comunidade científica, vai continuar estudando ela por muito tempo. E eu não vejo como vai parar de estudá-la, porque, na verdade, o que a torna mais potente são os desafios que temos não só para explicar os mecanismos evolutivos, mas para conduzir as pesquisas que nos mostrem não só as respostas que nós chegamos, mas as novas perguntas que nós vamos fazer. Yes, it's important to recognize that Darwin gets and deserves a great deal of credit as the man himself, as the biographical figure, and because it's his birthday, we're focusing on him. But it's the ideas, it's the theory that is really doing well. It's his brainchild that is really doing well, and of course it's evolved a lot since his day. Neo-Darwinism, neo-Darwinism is still very clearly one of his brainchildren, or one of his great-great-grandchildren, and it's doing very well indeed. Evolving. It's evolving, yes. É preciso completar a revolução darwiniana. Nós não caímos ainda inteiramente do pedestal. Isso é uma frase de Sigmund Freud, que o grande paleontólogo Stefan Jay Gould gostava de citar, que a humanidade cresce quando cai do pedestal.
e que ela havia crescido com Galileu, quando descobriu que não estava no centro do universo, e crescido com Darwin, quando descobriu que era resultado da história da vida, e que teria crescido com ele, Freud, com a descoberta do inconsciente. Faltou um pouco de modéstia, digamos, mas enfim. Então a compreensão de nós mesmos, do que somos, do Homo sapiens, e portanto aquilo que queremos nos tornar com a nossa história, passa por terminar a revolução darwiniana e nos entendermos como parte de um todo e não algo sobre este todo. 150 anos depois da publicação de A Origem das Espécies, o homem é mais darwiniano do que nunca. Se quisermos nos adaptar às mudanças que nós mesmos causamos, precisamos compreender a perigosa ideia de Darwin, a evolução. Ele mostrou que o ritmo da evolução é diferente do nosso ritmo de vida. E no final das contas, é a seleção natural quem decide quem deve seguir em frente ou não. Terminamos o nosso programa com um trecho do diário, onde Darwin escreveu: há uma grandeza nesta visão de vida, com seus diversos poderes tendo sido originalmente insuflados em algumas poucas formas, ou em uma só. A partir de um início tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo.